Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Claro e na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo que eu soltei na segunda-feira passada pedindo ajuda para vocês sobre o que falar no Moodle, sobre qual assunto vocês gostariam que eu falasse. Tivemos já diversas interações, o vídeo ainda está valendo, ainda é legal colocarem ali. É claro que eu vou fazer uma curadoria ali do que vai ser, do que eu vou falar nos próximos dias ou nas próximas semanas, e na medida em que for inflando muito um assunto, eu tento me apropriar dele se eu não souber sobre o assunto e trago para vocês novidades, tá bom? Tirar o fone de ouvido aqui, que eu não estou ouvindo nada. Mas já deixa o seu like no vídeo, tá bom? Já dá o like aqui. Se você não é assinante, assina o canal. Se você ainda não propôs nenhum assunto, vai nesse vídeo aqui que eu deixei na descrição aqui embaixo ou no cardzinho aqui em cima e clica nele para você ir lá e deixar uma pergunta para mim e a gente vai trocando uma ideia. É importante só que vocês entendam que, obviamente, né, eu não sei tudo sobre o Moodle, eu tenho bastante experiência pelo Moodle, eu trabalho muito com o Moodle, eu mexo com ferramentas de forma bem simultânea, quer dizer, são vários cases diferentes na minha mão, junto com um dos meus colaboradores, em que a gente está aplicando diferentes e diversas coisas ao mesmo tempo. Isso me dá uma bagagem muito grande do que fazer no Moodle, como fazer. Eu estou sempre experimentando coisas novas. Então isso sim me dá bastante propriedade, diferente talvez de você que tem apenas um Moodle numa situação única, de uma mão única, então você vai sempre testar aquilo, sempre fazer o mesmo e às vezes mudando um pouco de lado. Mas como eu sou sempre solicitado a fazer coisas diferentes, ou sempre tem algumas provocações, é claro que o meu range abre mais, assim, a minha visão ela é um pouco mais ampla, ela não é tão focada num caminho só. E por isso eu considero, aí eu acho que eu tenho um conhecimento bom para passar para vocês em todos esses vídeos, mas eu reforço, tem pessoas no canal que acham aí que eu sei tudo, exatamente tudo sobre o Moodle. Impossível, o Moodle é uma ferramenta muito grande, é um leque muito grande de possibilidades, então eu não sei tudo, tá? Agora tem coisas que eu acho que são legais, assim, que as pessoas me perguntam e eu fico super entusiasmado, eu falo, putz, isso é bacana, ou alguém me dá um feedback, ou alguém me dá uma orientação, ou me mostra um caminho diferente daquilo que eu já faço, que eu falo, putz, isso é muito legal. E aí eu vou testar, e eu vou fazendo, e aí eu fico tão empolgado que eu trago para cá, tá? Então é isso que eu faço. Neste caso aqui deste vídeo, que eu deixei aqui, que está aparecendo aqui para vocês, são várias perguntas, depois é legal vocês passarem por elas e até dar uma olhada, que são interessantes. Umas, é claro, eu sei, outras já existe vídeo no canal, e outras eu vou ter que me apropriar para poder trazer alguma coisa efetiva para o canal, tá? Tem algumas aqui, eu vou até falar já a respeito, que para mim nem é tão interessante, porque vai atingir um número muito pequeno de pessoas, ou outras eu já até tentei, mas não consegui evoluir, talvez por conta do plugin, eu não sei, não entendi muito bem, então eu não consigo evoluir. Vou tentar novamente, mas é pouco provável que eu traga alguma coisa para o canal, a não ser que eu consiga evoluir rapidamente, tá bom? Mas vamos lá para o vídeo, que eu já falei demais, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês, esse vídeo vai ser um pouco para tirar algumas coisas da frente, e outras já para eu ir focando naquilo que eu vou fazer para as próximas semanas. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder aqui no canal é essa do Bernardo Neto. Bernardo, muito obrigado aí pela pergunta e por acompanhar o canal, bastante feliz. Aqui, ó, opa Marcelo, seria interessante saber como fazer um backup do Moodle em um servidor de homologação para um servidor de produção. O que devo copiar? Bom, se você assistir os vídeos que tem aqui no canal já sobre atualização do Moodle, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um vídeo específico para isso que você está me perguntando, porque eu acho legal, mas já para adiantar, assim, para te dar uma luz, até um caminho, se você assistir o vídeo de atualização, você já vai entender o que precisa. Basicamente, o que você precisa levar de um servidor, e não só de produção para de homologação para a produção, mas também entre dois servidores. Então, supondo que você está num servidor da local web e você quer migrar aqui para Madri Produções, tá bom? Aqui para Madri Lab. É claro que se você entrar em contato com o nosso time vai fazer isso para você não precisa se preocupar. Mas supondo que não, que você queira fazer isso por conta.
Bom, lá no seu servidor da local web, o que você precisa fazer é copiar o banco de dados, tá? O SQL, se for, enfim, um MySQL lá, fazer um backup do seu banco de dados, fazer um backup do diretório public HTML, que é o www, onde fica todos os arquivos raiz do Moodle, e fazer um backup do Moodle Data. São essas três coisas. Ponto. É mais fácil você migrar de homologação para a produção do que atualizar, na verdade. Porque você vai fazer, você vai copiar essas três pastas, você vai lá para o outro servidor que você está, enfim, indo, que vai ser o seu servidor final, e você vai jogar essas pastas onde tem que jogar. Vamos lá. O outro aqui é da Elabora Brasil. Ele diz que o calcanhar de Aquiles para quem usa o Moodle é como atualizar o Moodle. Se puder falar sobre isso, exatamente o que eu falei agora. Vou chamar de Elabora, porque não deixou o nome, provavelmente esse é um nome que usa no canal. É justamente isso. Nós temos aqui 2 vídeos ensinando a atualizar, tá bom? Eles estão passo a passo, tá bem tranquilo. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo aqui, eu vou deixar os 2 links para você ou para outras pessoas que chegarem até aqui poderem assistir, e aí você vê qual ali te atende melhor. E agora vamos para a pergunta aqui da Valesca Silva. Ela faz 4 perguntas dentro de um mesmo comentário aqui, né? Então, o primeiro aqui é pilares para um bom planejamento de um curso à distância. Tá, eu vou trazer alguma coisa sobre isso. Talvez eu procure até um especialista para falar no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo e quiser e tem assim propriedade sobre o assunto, aliás, para qualquer assunto aqui, tá? Se você tem uma empresa, se você é especialista sobre isso e quiser falar sobre o assunto no meu canal, até para trazer alguma coisa do seu canal de relevante ou de repente trazer para cá, faça contato comigo. Tem aqui no próprio YouTube, tem um lugar de contato que a gente pode trocar, fazer um collab aí, enfim, trocar um pouco de experiências e eu trago você para falar no meu canal, talvez eu fale no seu, enfim, é uma questão de combinar. Mas é um assunto bem legal, tá? Falar sobre planejamento de um bom curso à distância. De qualquer forma, se não aparecer ninguém para fazer esse intercâmbio comigo, eu trago para você alguma novidade, então tá aqui como um assunto para a gente tratar sim. Bom, Valesca, o 2 aqui, ó, que é configuração básica do BigBlueBlue, tem um servidor próprio. Eu não entendi muito bem exatamente o que você quer saber sobre configuração básica. Se é como configurar o BigBlueBlue ou você quer montar a ferramenta BigBlueBlue no seu servidor. Eu vou tentar responder as duas. A primeira configurações básicas do BigBlueBlue, assim, ou enfim, a ferramenta em si, a gente tem um curso aqui no canal e ele foi liberado gratuitamente para quem é assinante do canal. Para quem é assinante do canal e é assinante das nossas news, recebeu o convite para fazer esse curso, mas só para quem é assinante do canal e da nossa news. Então, se você recebe nossos e-mails, que é aquele e-mail semanal, a gente manda um e-mail semanal, que é um consolidado ali, com alguns vídeos que a gente solta no canal e algumas notícias. Nele foi o convite para fazer o curso de BigBlueBlue. Então, só para quem recebe esse e-mail, tá bom? Então, vê se você recebeu, procura lá no seu spam, procura nos seus e-mails. Se você não recebeu, é porque você não está recebendo essas news. Como configurar o bloco XP para gamificação? Isso faz parte do nosso curso de gamificação e também de Moodle Administrador Avançado, tá bom? Lá eu ensino. É bem, como eu posso dizer, é um assunto um pouquinho complexo, é um pouco difícil você configurar, exige algumas manobras e um pensamento um pouco mais gamificado ali, mas a gente fala disso no curso. E formas criativas de utilizar o fórum. Acho bacana também falar sobre isso, nós também vamos trazer assuntos, tá bom? Próximo assunto é a Maura Shuzu. Espero ter falado certo, Maura. Grave um vídeo e ensinar a formatar o ambiente do Moodle para deixá-lo atraente para os alunos em aprendizagem à distância. Esse negócio de deixar o curso mais atraente, ele é um pouco, como eu posso dizer, ele vai de cada pessoa. Às vezes o que é atraente para mim não é atraente para você, né? De repente, essa é uma questão aí enfim, é difícil, você tem que entender um pouco qual é o seu público,
para deixar aquilo mais atraente ou não. Se de repente seu público é muito jovem, pode ser que se você usar um pouco mais no seu ambiente, torne ele mais atraente. Se você tem um público mais de meia idade, talvez deixar o seu ambiente mais leve, mais clean, se torne mais atraente. Então você tem que entender um pouco o seu público, acho que é o primeiro sentido da coisa, né? E lembrando que quando a gente fala em atraente, não é atraente para nós, administradores, o que é um erro muito comum, e eu falo isso em alguns vídeos. O administrador, e às vezes eu vou fazer customização para as empresas, às vezes elas me contratam para fazer isso, e às vezes eu apresento uma customização sensacional, na minha opinião, para atender bem o aluno, o público dele, e aí ele muda tudo, o administrador muda tudo e faz para ele, né? E não é para ele achar bonito, é para o aluno ter mais facilidade, navegabilidade e até achar bonito. E quando eu percebo que o administrador está escolhendo algo para ele, quando ele por algum motivo sai da empresa e o próximo que entra muda tudo, aí está muito claro para mim que a coisa não foi feita para o público, e sim para um administrador especificamente. Eu já vi já teve empresas aqui que me contrataram 3 vezes para fazer o mesmo serviço só porque trocou o administrador, só porque trocou o cara que toma conta do Moodle, tá? Isso é um erro muito comum, então procure não fazer nada para você, faça para a empresa, faça para o seu público, tá bom? E ainda dentro desse seu assunto, também eu tenho vários vídeos aqui de dicas de customização. Tem um curso nosso de customização avançado, né, que te ensina a fazer um curso mais customizado, te dar várias ideias de customizações do Moodle e de curso, mas aqui mesmo no canal, gratuitamente, você tem eu tenho aqui vários insights, tenho várias dicas bem legais. Eu também vou listar algumas e vou deixar aqui neste vídeo, vou tentar colocar numa linearidade aqui, para que você possa ver que são dicas bem interessantes, mas se você quiser se aprofundar mais, tem o curso de customização, tá bom? E aí vamos aqui para o último, acho que dessa semana. Salve Marcelo! Primeiro, parabéns pelo trabalho, eu uso muito seu canal para resolver obstáculos de forma muito mais rápida. Tenho uma curiosidade que nasce da minha experiência pessoal. Você conhece casos concretos de uso do Moodle em soluções para séries iniciais do ensino fundamental? E outra, conhece adaptações de uso do Moodle para outras finalidades diferentes da pura gestão de aprendizagem? Vejo que o Moodle hoje apresenta funcionalidades de grande aderência e diferentes tipos de gestão. Acho que daria um vídeo bem estimulante. Abraço e fique bem. Eu não faria um vídeo especificamente para isso, Oswaldo, porque é um range sim bem grande, mas eu dividiria o Moodle em 2 situações, tá? E dentro das situações, elas se destacam pela criatividade do gestor. Então, o Moodle, ou ele é usado para ensino à distância, então EAD, pura e simplesmente o EAD, em diversas ramificações, mas para o EAD, ou ele é um repositório de conteúdo, tá? Tem gente que usa ele como repositório de conteúdo. A principal diferença entre os dois é que o EAD é para o ensino à distância e o repositório de conteúdo fica ali para o cara guardar os conteúdos, para guardar material. Por exemplo, na PUC mesmo, onde eu trabalhei um bom tempo, alguns professores usavam como repositório. Então, ao invés dele falar para você, vai lá na pasta da Xerox e pega o capítulo XXY e tira a Xerox que nós vamos usar na próxima aula, o professor falava, eu coloquei lá no Moodle o material para vocês estudarem. Não precisa tirar Xerox, se quiser tira, mas está lá. Vocês podem estudar do celular, do computador, mas ficava lá como repositório. Isso é uma ideia de repositório. Está errado? Não, cada um, se está lá, dá para usar nessa forma, eu acho bacana, se está sendo útil, beleza. Mas fundamental, a função exata do Moodle é para o ensino à distância. Dá para usar? Dá. Eu respondi você aqui no comentário que sim, eu tenho aqui nesse core de clientes que nós temos aqui na Madrid, diversas escolas do ensino fundamental. Inclusive, eu tenho alguns clientes da pré-escola. E todo mundo, eu já tive muita gente julgar, falando, não, mas não pode, como assim? Mas é aquilo que eu falo sempre, com inteligência você consegue adaptar, tá bom? Por quê? Como usar na pré-escola? E na pré-escola, sim, essas escolas, ou estou em mente aqui uma escola específica que está usando muito bem isso,
ela está usando, além de repositório, como ensino à distância. Por quê? Agora, no momento de pandemia, essa escola que dá aula para pequenos ali, nossos miudinhos, o que ela está fazendo? Ela está usando o Moodle como repositório de conteúdo e também como EAD. O EAD é para orientar os pais e para ensinar os pais a como interagir com os alunos, esses aluninhos, agora na época de pandemia em casa, porque eu tenho um filho de 3 anos e é terrível ficar com ele o tempo todo dentro de casa. E muitas vezes a gente não tem mais argumentos, não tem mais ferramentas para ajudá-los, para, enfim, brincar com eles. E algo muito legal aconteceu, que agora o meu filho está tendo aulas à distância por webcam, e ele tem 3 anos. Ele não vê a hora de começar a aula, ele fica super entusiasmado. É a escolinha virtual, com os professores do outro lado, fazendo música, enfim, várias atividades. A mãe ou o pai tem que ficar do outro lado? Tem. Aí você vai falar, mas nem todo mundo tem esse tempo. Tudo bem, mas é para quem tem, tá bom? Se não tem, não tem o que fazer, né? A gente, infelizmente, não dá para abraçar o mundo com as pernas, mas é uma tentativa muito boa, muito legal. Tanto é que depois que isso acontece, o meu filho quer continuar brincando de escolinha. Ele adora brincar de escolinha. Então, eu acho que foi algo muito legal e está usando a ferramenta Moodle para isso, está usando a ferramenta de webconferência e, ao mesmo tempo, está ensinando os pais a interagirem de forma bem eficiente com os filhos. Eu tenho um outro caso que é de robótica, que é robótica para filhos e pais, ou pais e filhos, alguma assim é o nome do curso, não vou falar o nome da escola aqui, mas os professores dessa escola, e aí não é só por causa da pandemia não, isso já vem antes da pandemia. Você, pai, entra nesse Moodle, aprende a robótica para ensinar para os seus filhos. Então tem atividades tanto para os pais, quanto para os pais e para os filhos, tá bom? Então, sempre mediado pelos pais. Então, o EAD é um pouquinho para os pais também, eu achei sensacional a ideia também. Então, dá para fazer muita coisa, vai da criatividade de cada um, não dá para a gente julgar ou questionar. Inclusive, antes até para falar para o questionamento, eu cheguei a julgar uma pessoa uma vez que me procurou, e eu sempre uso isso como case, para montar um EAD para voos de asa delta. Aí, pum, veio aquele choque em cima de mim. Como assim? A EAD para ensinar um aluno a voar de asa delta. Impossível fazer isso. Não, depois que eu sentei, que eu abri meus ouvidos para escutar o projeto, eu vi que era totalmente viável e foi aplicado e funciona bem até hoje, tá bom? Então, eu vou resumir para você não ficar espantado. Como assim? Eu aprendi que num voo de asa delta, acho que 70%, 80% do que o aluno aprende é teoria, o resto é prática. Quer dizer, você subir na montanha lá, você subir no morro e pular com a asa delta, depende 80% do que você aprendeu na teoria e não na prática, tá bom? É claro que a prática é muito importante, mas saber a temperatura do ar, saber a velocidade do vento, saber para onde o vento está soprando, saber se tem ou não vento, olhar os pássaros, enfim, tudo isso te leva a tomar uma decisão que é saltar e não simplesmente saltar. Então, a teoria, sim, era muito importante e a teoria ela é feita pelo Moodle, é feita pela uma ferramenta de educação à distância. Esse eu acho que de asa delta foi quando abriu a minha cabeça para as possibilidades, para falar, sim, é possível fazer EAD para praticamente tudo, tá bom? Salvo aí as particularidades, e sem entrar num questionamento aí se é certo ou errado, dá para fazer, tá bom? Então é isso. No meio da semana aqui eu já vou soltar algum vídeo, entre esses que eu escolhi aqui alguma coisinha, e eu volto a falar com vocês na próxima segunda-feira sobre algumas perguntas que foram feitas. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe o seu like, assine o canal, compartilhe com seus amigos. Te vejo na próxima videoaula. Um grande abraço.